Olá, eu sou a Bianca Beck, advogada especialista em direito societário e planejamento patrimonial e sucessório, sócia fundadora da Beck Advogados. Nós aqui do escritório preparamos uma série de vídeos para explicar passo a passo um projeto de planejamento patrimonial e sucessório, em especial em relação às mudanças trazidas pelo projeto de reforma tributária. O projeto de lei complementar 108, que está em tramitação no Senado, ele traz uma série de alterações na legislação do Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, o TCMD. A primeira delas é em relação à alíquota. O projeto de lei prevê que todos os estados deverão aplicar a alíquota máxima de 8% em casos de doação ou transmissão causa-mortes de grandes patrimônios. Cada estado vai estabelecer o que é grande patrimônio. Atualmente, a alíquota máxima do ITCMD no Brasil é de 8%, existindo em tramitação no Senado um projeto de resolução que pode aumentar essa alíquota de 8% para 16%. Outra mudança importante que o projeto de lei estabelece é o fim da eleição do domicílio fiscal. Atualmente, no Código Tributário Nacional, está previsto que o contribuinte pode eleger o seu domicílio fiscal. Isso fez com que muitas famílias, muitos empresários mudassem os seus domicílios para São Paulo, por exemplo, que é um estado em que a tributação máxima é de 4% e a regra de avaliação dos patrimônios é uma regra mais benéfica do que outros estados. Então, com a possibilidade de eleição, muitas famílias acabaram se mudando para São Paulo para fazer os seus processos de planejamento patrimonial e sucessório, utilizando uma legislação mais benéfica. Com o projeto de lei, essa possibilidade de eleição ela acaba e o domicílio vai ser onde efetivamente as famílias residem. O projeto de lei visa acabar com eleições de domicílios tributariamente mais vantajosos, fazendo com que seja aplicada a alíquota do estado onde o contribuinte é efetivamente residente. Existe também uma previsão de alteração da tributação de bens móveis, ou seja, de cotas ou de ações. Atualmente, o domicílio em que é feita a tributação destes bens é no domicílio do doador. O projeto de lei estabelece que, ao invés de ser tributado no domicílio do doador, cada bem imóvel vai ser tributado em seu estado. Ou seja, se eu tiver uma holding que tem 10 imóveis em 10 estados diferentes, eu vou precisar recolher o ITCMD para cada um desses estados, independentemente de os bens estarem dentro de uma holding. A tributação vai ser considerando como se os bens fossem bens imóveis, ao invés de serem bens móveis. Essa é uma mudança importante, principalmente em razão da burocracia que vai ser criada para a tributação destes bens. Um ponto que a gente não pode deixar de destacar é a previsão de alteração da forma de avaliação das empresas. Atualmente, as empresas são avaliadas com base num balanço de determinação, ou seja, é o valor contábil das empresas devidamente ajustado. O projeto de lei estabelece que as empresas poderão ser avaliadas até mesmo por fluxo de caixa descontado, ou seja, considerando valores futuros desta empresa. Esse é um ponto muito controverso, mas que, se o projeto de lei for efetivamente aprovado, essa é uma questão que vai impactar muito a forma de valoração das empresas e, portanto, o valor do imposto a pagar, e provavelmente isso vai gerar muita discussão judicial. Considerando todas essas mudanças, o planejamento patrimonial e sucessório ganhou uma relevância extraordinária nos últimos meses. Aproveitar a atual legislação antes de todas essas mudanças pode causar uma importante economia tributária. Se o ITCMD já é um desafio enquanto ele ainda é um projeto de lei, é importante ficar atento à legislação que já foi aprovada da reforma tributária e que passa a tributar bens de uso e consumo de sócios que foram integralizados em pessoas jurídicas. Esse é um tema que é importante ficar atento para eventualmente poder rever e ajustar até mesmo algum planejamento patrimonial que já tenha sido feito. Esse é o segundo vídeo da nossa série de vídeos sobre planejamento patrimonial e sucessório. Espero que tenha lhe ajudado a entender um pouco mais sobre as mudanças que a reforma tributária está trazendo para o nosso sistema. Se você deseja se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, entre em contato com a nossa equipe. Muito obrigada por nos acompanhar e, para continuar recebendo os nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal. Nos siga nas nossas redes sociais e se inscreva para receber a nossa newsletter.